Imagina só. Ele é um dos maiores fazedores de fogão a lenha. Você queira fazer um fogão a lenha, ele ainda está na atividade dele, né? Fogão a lenha, o forno, né? Aquela coisa toda. As mulheres gostam e se usa uma vez por ano só em casa, né? Faz um fogão a lenha, aí a minha é para dizer que é verdade. Confirma, né? Só usa uma vez na vida, uma vez na morte, como dizer, né? Vamos cantar mais um então? Diz o ditado que uma madeira torta, né? Vamos dar para uma tarde aqui, baixar um pouquinho. Diz. Amém. Isaac, se tocar errado aí, toca. Só para cá me ajudar, tá bom? E aquilo vai grudando no casco do navio
limpeza da nossa vida. Vivemos num mundo sujo, poluído, cheio de coisas danosas para a nossa vida, e de vez em quando a gente tem que se secar, começar a ler a palavra de Deus, participar de um ponto maravilhoso como esse, deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Não que o palestrante que aqui está fale ao teu coração, não, mas o Espírito Santo, através da palavra que é dita aqui, ele trabalha no seu coração, na sua vida, e possa te limpar, transformar, fazer você refletir, pensar, repensar e talvez, se você se decidir, porque isso depende de você, se converter e mudar de direção. E Jesus nessa noite possa falar ao teu coração como ele sabe da melhor maneira possível. Amém. Quantos aqui já sonharam? Lembra que alguém fala sobre o sonho? Já sonharam de noite, tiveram um sonho, acordar de manhã, pode contar, né? Uma vez teve um pastor e um missionário aí que foram pregar para o sertão, aí chegando lá, eles levaram muita comida, mas chegou a hora que acabou a comida, né? Aí eles disseram assim, só tem um pedaço de queijo, nós vamos dormir. E nós vamos ter um sonho. E amanhã cedo nós vamos ter um sonho, que o sonho for mais bonito, como um pedaço de queijo e dura mais uma semana, né? Aí eles que foram dormir. Chegou de manhã o pastor assim, conta teu sonho, missionário, para ele. Não, conta o senhor, conta tu, conta eu. Aí até que o pastor disse que entrou dentro da igreja, foi lá na frente, aí entrou no céu, perdão, de uma mesa grande, bastante comida. E chegando lá, disse que viu Jesus sentado, servia comida. E que ficou empapuçado. Aí falou para ele, sai teu missionário. Eu só sei de uma coisa, eu pensei que o senhor não ia voltar mais, fui lá e comi o queijo todo. Desse mundo os cristãos vão embora.
deu para fazer. Não necessita copiar. Talvez você possa até ter ideias, porque ideias boas são bem aceitas, né? Mas não precisa copiar. O Senhor quer fazer aquilo que Ele colocou no teu coração. Nós conversamos muito. Deus aí de vez em quando conversa, e talvez tem gente que pensa, mas a moça é um molecão, né? Ali, criado ali na Noruega, né? Aqui, mano, vai na nossa mãe lá na rua Noruega, cortou ali em Camboriú, aqui era o bordelado, não chegou, né? Isso, aquilo, né? Você não tem história assim, não tem nós também. Pensamos que uns cortem lá, fica no Braia lá, né? Posé, né? Lá, plantador de banana, que lá não é nada. Mas Jesus, irmãos, nós somos muito, né? Eu estava escutando uma pregação hoje à tarde, o irmão que estava falando, e quando Jesus morreu, para os homens, estava morrendo um bandido, né? Um salafrário, um bêbado, um caluniador, um difamador, estava morrendo. Mas no reino espiritual estava morrendo o maior vencedor de toda a história, o homem que derrotou a morte, que trouxe de volta a vida para nós. Então as visões são diferentes. Quando Deus olha para você, Ele olha diferente. Talvez o teu vizinho, o teu amigo, veja em você apenas mais um, aquele ali não conhecer, desde pequeno. Mas Deus não te vê assim, ó. Deus olha para a tua essência, para aquilo que você é, para aquilo que você almeja fazer. Então que esse ministério seja abençoado e que possa prosperar. Juntamente com a Regiane, que é outra maluca igual a moça, né? Mas vamos cantar então. Vamos nome de Jesus. Amém. Não corta a tua cruz, ele vai cantar aqui, né? Toda vez que você fala, não. Hã? É um irmão está marcado aqui. Ele fala sempre da história daquele a mulher que orava lá sempre, né? E ela desistiu de orar pelo filho dela. E ele sempre desliga. Ele viu, teve um sonho de noite, viu vários corredores correndo, a mãe dele estava junto. Parece que não faltava 10 metros para a mãe dele cruzar ali, e ela parou. Ele chegou e falou aqui para ela: por que foi que aconteceu isso? Eu sonhei isso. Ela disse: é porque eu estava orando por ti até ontem. E ontem eu parei de orar por ti. Pois é, mãe, agora hoje eu resolvi aceitar Jesus, mas eu estou orando pelo meu irmão, porque Jesus já me achou. Né? Não corta a tua cruz. Para
luz para a gente? Pode deixar o negocinho de vocês aqui, depois eles voltam. Glória a Deus. Eu queria saber quem está aqui hoje pela primeira vez. Faz assim, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Olha, várias pessoas. Olha, você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Que bom, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui na igreja, no Ministério Frutificar, nós mudamos para cá há pouco tempo, éramos lá na rua 2500. E aqui na igreja nós temos culto hoje, às quarta-feira, às 20 horas, a gente tem esse culto. Amanhã tem um culto de intercessão e libertação, culto rápido, das 8 às 9. Se você orar um pouco, quem está em comunhão com os irmãos, tem um casal que dirige esse culto, tem sido bênção. Sábado tem adolescentes e jovens, 18h30, adolescentes, e 20 horas, jovens aqui na igreja. E no domingo nós temos duas reuniões, às 10 da manhã e às 19h30. Tem sido bênção, participe em nome de Jesus. Se você mora aqui perto, se você trabalha aqui perto, a partir da segunda semana de abril, você não vai mais precisar do seu horário comercial. A gente percebe que muitas pessoas comem ali no restaurante que tem e fica vagando, né? Às vezes só quente, esperando abrir o comércio. Então, a partir da segunda semana de abril, aqui na igreja, vai ter um culto do 12h30 a 1h. Meia hora, vai ser uma canção e um devocional para essas pessoas. Poder, se você mora aqui próximo, você trabalha aqui, você vai poder sentar no ar-condicionado, beber uma água, ir ao banheiro e receber uma palavra, uma oração, um culto, todos os dias, de segunda a sexta, do 12h30 a 1h. Amém? Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Então, se envolva, participe, tem muitas coisas gostosas aqui no ministério. Mês que vem, acredito ser o terceiro final de semana do mês que vem, nós vamos ter um encontro de casais muito legal, um grande investimento no seu casamento. Se você nunca foi, se você nunca fez esse encontro de casais, você deve fazer, você deve ir. É algo que muda a história da sua vida. Eu creio nisso. Participe, faça sua inscrição. Pode procurar aqui o Eliel e a Grace, que ali estão. Eles são responsáveis pela organização do encontro de casais. Depois, com certeza, nossa equipe vai estar ligando para alguns casais da igreja para poder estar participando desse encontro de casais. Abra sua Bíblia comigo, livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. E o versículo, Provérbios, capítulo 3, e o versículo 9, perdão, 3 e o versículo 9, diz assim: honra ao Senhor teu Deus com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. A palavra-chave desse texto é a palavra honra. Honrar. Eu quero que você entenda algo muito poderoso. Quando você vem à igreja, quando você separa as suas ofertas, o seu dízimo, a sua primícia, e você oferta ao Senhor, está sendo a você uma oportunidade maravilhosa. A honra está sendo muito maior sua de poder ofertar a Deus. Eu quero que você entenda um negócio. Uma vez eu fui convidado para jantar no Palácio do Governador. Jantar no Palácio do Governador. Tive a oportunidade de conhecer tudo como funcionava lá. Uma sala muito legal, ritual, no Palácio. Vamos jantar. Você acha que a honra foi do governador de me receber, ou minha e da Regiane em poder jantar comigo? Calma, não foi dele. Você acha que a honra é de Deus te receber o seu dinheiro, ou de você ter um entendimento e um discernimento que você pode
está sendo honrado em trazer uma oferta de honra ao Senhor. É mais sua. Você tem a oportunidade de perante Deus trazer uma oferta de gratidão. Se eu me sentir honrado em jantar com o governador, que tinha um mandato que já nem está mais no governo, imagina você que tem a oportunidade de trazer uma oferta ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas que coisa é? A honra é muito maior sua. Se você entender o propósito disso, quando você entende, quando você começa a viver uma vida de liberalidade e legalidade, você cada vez se sente mais honrado em trazer uma oferta. Por isso que você tenta romper o nível da sua vida. Uma vez eu estava numa igreja e eu vi uma pessoa. Eu sei que tem algumas pessoas que podem dar uma oferta de R$1.000. Eu não vi de R$100. Eu pensei assim, que bom e bater dinheiro. Depois, eu fui aprendendo. Aí, eu estava em outra situação, em outro lugar, e fizeram um desafio de R$1 milhão. Uma conferência. Duas pessoas deram aquela oferta de R$1 milhão. Eu pensei assim, uau, por que eu ainda não tenho condições dessa oferta? Porque queria eu ter oportunidade da oferta de R$1 milhão? Porque se eu der essa oportunidade, eu estou vivendo em um outro nível. Eu não estava vendo o meu nível. Quando você entender isso, você começa a romper com a sua oferta. Então, quando você vem à igreja, você entende que você está indo à casa de Deus, que é muito mais que jantar com o governador, e você vai separar uma oferta de honra ao Senhor. Você diz, eu quero honrar a Deus com oferta. Bom, se eu tivesse a oportunidade de jantar com a rainha da Inglaterra, eu ia ficar tão feliz. Com certeza, eu ia comprar algum presente do nosso país para levar a rainha. Porque é uma honra para mim poder dar um presente para a rainha. Porque por mais que eu queira dar um presente para ela, provavelmente nunca chegue na mão dela. Você consegue entender esse nível de liberalidade no seu coração? Quando você começa a entender isso, você começa a romper. Aí você não tem problema em trazer o seu dízimo. Você começa a dar seu dízimo com a maior naturalidade, porque você entende que Ele é o Senhor na sua vida. Estamos finalizando o mês. Vamos entrar no outro mês. E a primeira coisa que você faça, separa o seu dízimo ao Senhor. A sua oferta ao Senhor. Porque você está tendo a oportunidade de ofertar a Deus. E quando você oferta, é uma semente. Então sempre dê um propósito à sua semente. Sempre dê um propósito. Pois a semente de milho nasce feijão. Por que nasce milho? Porque Deus deu um desígnio que é para nascer milho. Por que não nasce pepino? Porque é para nascer milho. Bom, se a tua oferta você dá por honra ao seu Deus, você entende que você está tendo a oportunidade, é uma honra sua de trazer a Deus. Se a sua oferta tem que ter um propósito, a pergunta que eu faço é: a última oferta que você trouxe, para que propósito era? Eu só dei. Então você não vai colher nada. Porque se era de gratidão, você dá por gratidão ao Senhor. Deus, a sua oferta de gratidão por 20 mulheres. Mas se é uma semeadura para alguma colheita, você dá o propósito. Por que o milho nasce milho, abacate nasce abacate, o feijão nasce feijão? Porque já tem um desígnio de Deus para nascer, não. A sua oferta era para nascer o quê? Nada, então não nasce nada. Porque toda semente germina, mas nem toda dá fruto. Mato nasce mato, não nasce nada. Então quando você dá uma oferta, você dá um propósito a ela.
esta aqui é a minha oferta dessa noite. Eu estou semeando pelo culto de domingo à noite, que eu sei que será sobrenatural. A semente está lançada na terra. E domingo à noite você vai aprender algo que você nunca aprendeu na sua vida com Robert Dow de Gana. Então eu estou dando um propósito, estou lançando a semente, estou entendendo que é a maior honra de eu poder ter um discernimento de fazer isso perante o Senhor. Amém? Você vai receber esse envelope. Prepare sua semente com alegria no coração, pois é uma honra para você estar diante de Deus e lançar a sua oferta diante do altar. Pode soltar o louvor lá para a gente? Glória a Deus, todos receberam. A pastora RG vai estar aqui na frente. Então, pode aqui em cima para a gente. Se você trouxe o seu dízimo, você passa ali na mão da pastora. Se você fez algum voto, também você prepara aqui, em nome de Jesus. Você prepara, bota aí na mão da pastora, em nome de Jesus. Vamos pode para a gente orar? Parece que até a canção aqui é o clima da noite, né? Isso é aquela viola e tudo, né? Estamos rindo sempre na glória de Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite, pela oportunidade de lançarmos as nossas ofertas, nossas sementes diante do altar. Que tu possas trazer, Senhor, uma colheita sobrenatural à vida de cada um, de cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode trazer a sua oferta. Glória a Deus. Antes do Claudinho e o Claudinho continuar aqui, depois o Claudinho trazer uma palavra para a gente, eu preciso contar uma história para você, que não é uma piada. A gente conta piada, né? Mas não é uma piada, é uma história mesmo. Muito legal para você. A história de uma mulher que ela economizava muito, mesmo uma pessoa que trabalhava. E com todo o esforço dela, ela juntava no bem mais precioso que existia. Ela comprava óleo precioso, óleo. Ela viveu numa época que não existia poupança, caderneta de poupança, do HSBC, nem da Caixa, não existia bolsa de valores para fazer aplicações, não existia moedas, dólar, euro para ela comprar. Então, ela comprava óleo, a essência. A essência era muito cara. Aquela mulher, toda essa economia, no início, o mercado era assim. Você comprava por conta, conforme a sua economia, você comprava no outro e você guardava no vidro. O dia que você quisesse vender para comprar alguma coisa, você pegava aquele vidro com a essência, que era cara, e você ia até o mercado e vendia o seu óleo, que ele já estava faturado, um valor maior, então você ganhava muito dinheiro. Essa mulher, ela juntou todas as economias dela e comprou um óleo. Um dia, ela descobriu que Jesus estava na cidade dela. Sabe o que ela fez? A Bíblia conta que aquela mulher que juntou todas
foi até a casa onde Jesus estava. E ela derramou todo aquele vidro de óleo sobre Jesus. Aquele vidro de óleo representava todo o esforço da sua vida, tudo que ela tinha que dar. E aquela mulher lança todo o seu esforço, toda a sua economia, toda a sua expectativa em Jesus Cristo. Com aquele óleo da sua economia, alguns dos discípulos falaram assim: se esse óleo fosse vendido, poderia alimentar toda uma cidade. Então, aquela mulher tinha muito dinheiro, e ela tinha um futuro garantido muito bom. Mas aquela mulher lançou o futuro dela em Jesus Cristo. Você veio essa noite na igreja, quem sabe pela primeira vez. Você veio nos visitar nesta noite. E o Espírito Santo me levou a contar essa história. Porque Ele, quem sabe, está falando com você. Na história dessa mulher, que ela lançou toda a sua expectativa, todo o seu futuro em Cristo, e disse assim: minha expectativa, meu futuro, não está naquilo que eu posso possuir, mas naquilo que eu posso encontrar em Jesus. Quem sabe você tem lutado com todas as suas forças da sua vida e com toda a sua expectativa naquilo que você consegue com o seu esforço. Mas essa noite é uma oportunidade de você lançar toda a sua expectativa em Jesus Cristo, para Ele mudar a sua história. Eu queria que você ficasse em pé comigo, que eu queria fazer uma oração com toda a igreja nesse momento. Eu não sei se você veio hoje pela primeira vez, eu não sei se você já é uma pessoa cristã, eu não sei se você, quem sabe, nunca fez uma oração de confissão da fé na vida, ou quem sabe você já fez, mas parece que a sua sintonia com o Senhor, ela está um pouco longe, e você não está se relacionando com Deus como deveria. Mas essa noite é uma oportunidade de você fazer como aquela mulher, que ela pegou toda a sua economia, ela pegou toda a sua expectativa, ela pegou todo o seu futuro, e ela lançou em Cristo Jesus, e ela disse: vou permitir que Cristo cuide da minha vida e do meu futuro. Eu queria que você fizesse como aquela mulher nesta noite. Eu quero orar com você. Eu queria que você fizesse uma oração de confissão de fé. Eu queria que você saísse daqui entregando o seu futuro, o seu dia de amanhã em Cristo Jesus, porque só Ele pode te garantir o melhor nessa terra. Você não pode botar um louvor que não seja aquele que tu acabou de colocar, meu filho. Amém? Para a gente orar. Eu quero orar com você. Você pode orar comigo? Eu queria que você repetisse a minha oração dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero, como aquela mulher, entregar, diga convicção, entregar o meu futuro, a minha vida a Ti. Eu te confesso como Senhor, Salvador da minha vida. Me perdoa de todos os meus pecados. Eu quero viver alinhado contigo, em nome de Jesus. Amém. Quem sabe você veio nos visitar, você ouviu essa história. Quem sabe você nunca tinha feito uma oração de confissão de fé, confessando Jesus. Teve alguém aqui que foi a primeira vez, pastor, foi a primeira vez que eu fiz uma oração de confissão de fé, confessando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Teve alguém que foi a primeira vez? Faz assim, eu gostaria de conhecer você que se fez essa oração pela primeira vez. Alguém fez essa oração pela primeira vez?
Alguém estava, pastor, eu estava me distanciado. E eu hoje fiz essa oração, entregando meu futuro a Deus, me alinhando com o Senhor. Alguém fez essa oração nessa noite com esse objetivo? Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Não sei se vem Claudelino e Claudete, se vão fazer uma de gaita, o que vão fazer, fica à vontade com vocês aí. Depois o Claudelino vai trazer uma palavra ao nosso coração. Domingo à noite, aqui na igreja, nós estamos esse mês numa festa que chama Festa da Frutificação. Domingo à noite, quem vai ministrar aqui é o apóstolo Robert Gold. Gente, se você nunca ouviu esse homem ministrar, eu queria te fazer um desafio, convite você vir. Ele é de Gana, do Ministério de Tech News. Escreveu alguns livros muito interessantes, aquele livro Mega Igreja de Crescimento, foi Tech News que escreveu. A gente teve uma conferência ano passado com ele, é muito profundo. Eu gostaria de convidar você para estar com a gente, para assistir. Eu tenho certeza que você vai ouvir uma palavra poderosa que vai marcar a história da sua vida em nome de Jesus. Domingo à noite, aqui na igreja, o apóstolo Robert Gold vai estar ministrando ao nosso coração. E na quarta que vem, nós terminamos a festa da frutificação com o pastor Silvio Corrêa, vai ministrar para a gente aqui e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Já que domingo vai ter um homem de cana aqui, se não tem, seja esganado domingo então. Aí que o é esganado é porque quer para ele, não é isso? É isso mesmo? Confirma aí. Aí mesmo, só cantar o hino do barquinho também, tá bom? Tem uma tradição, minha
não se preocupe não. Eu sei que os irmãos estão cansados, né? Todo mundo está pensando já no que vai fazer amanhã de manhã, né? O que vai fazer amanhã? O problema que deixou de hoje. Tudo dia da semana não é fácil, mas o teu sacrifício aqui nessa noite tem que fazer valer a pena, né? Que não seja mais um dia que você está vindo na igreja só por vir, mas que se faça valer a pena nessa noite. Saia daqui com a tua bênção. Jesus, ele está aqui como um celeiro cheio para te abençoar. Basta você tomar posse pela fé. Vamos cantar um mais antigo de raiz, né? Para o Ministério Frutificar. A Oliveira Verdadeira. Vamos cantar com os irmãos, se souber o coro, canta com a gente aí, tá bom? Ministério Frutificar, né, meu amigo? Tem que ter Oliveira Verdadeira, né? Você vai chegar aqui e vai se ramificar junto. Foi
minha família que veio aqui, minhas filhas aí estão iniciando, né? Bíblia de ensinar e o menino no caminho que deve andar, essa menina também, né? Então quero agradecer, né, a oportunidade que deram para nós aqui abrir esse espaço. E a porta está aberta para hora quiser ligar lá para casa, a gente nunca vai dizer não para vocês, tá bom? Mora no nosso coração, frutificar no nosso coração, fazer morada aqui, tá bom? Está aberto. E a hora que quiser também ir lá na rádio de manhã cedo, lá, ô Isaac, vai lá para nós tocar uns carros lá, o cachorrozinho não grita, né? Ele disse que o meu programa é igual com a vaca cordeira, só põe um capinzinho ali, mas a gente escolhe, a gente funda com o pescoço, tá lá. Mas lá temos irmãos também que escutar a gente de manhã, tem programa sertanejo das 5 até as 7. De segunda a sexta-feira, de sábado até as 8, na Paz do Vale, aqui na 105.9, se quiser sintonizar. A gente está por lá fazendo, contando os causos, as histórias. O programa evangélico mas é bom, abençoado, divertido, o crente também ri, brinca. Né? Se disser que o crente é carne ofuscada, está errado. Ele tem que ser nem bem crente e nem santo demais, né? Nem santo. Aquela história lá que está escrito lá, não seja santo demais, também não seja, também seja meio termo, né? Para você agradar as pessoas e elas cativar. Cativar. Tá bom, irmãos, outro dia a gente volta aqui, tá bom? Alguém fala mais do que o nome da cobra, né? E é uma bênção estar servindo a Jesus juntamente com ele, né, com a sua família, com a Bruna, com a Bárbara e com a sua esposa Roseli, né? Deus abençoe essa família. A minha esposa hoje não pode vir, veio só ver o caçula, né? Está aqui também o meu cunhado Daniel, a Vanessa, feliz, né, de eles estarem aqui nesse culto nessa noite. É uma alegria quando a gente tem alguém da família mesmo em casa, porque a gente sabe que se acontecer uma briga aqui, pelo menos eles vão ficar cuidados dela, né? E acho que eles viram conta, mas ele então é muito bom estar em família. Eu quero trazer uma rápida reflexão para os irmãos, que está no livro de Marcos, Evangelho, escreveu São Marcos, capítulo número 16, e o primeiro versículo até o 4. E quero trazer nessa noite essa rápida reflexão com uma pergunta, né? Com um tema, pergunta. O que te impede de ver a Jesus? Essa pergunta eu quero deixar para vocês e refletir rapidamente. Diz o versículo 1 assim: ó, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. O versículo 2: muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. A ressurreição de Jesus é um evento muito importante para a religião cristã. Na verdade, é a essência do Evangelho. O apóstolo Paulo disse que se não houve ressurreição, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé e tudo aquilo que fizemos, porque aí estaremos acreditando numa utopia, numa falsa ideia. Aliás, que existe muitos pensadores contemporâneos, modernos também, e mesmo também na época dos apóstolos, que contestavam este evento e diziam que isso foi uma mentira inventada pelos seus discípulos, que nunca que Jesus ressuscitou. O corpo de Jesus permaneceu no sepulcro, na sepultura, os discípulos roubaram o seu corpo, levaram para um outro lugar. Existe até um filme muito interessante chamado de O Corpo, que trata desse assunto e que conta sobre umas ossadas que foram encontradas e que tinha a data especificada
crucificada no tempo de Jesus, e eles contam uma história em cima daquele episódio arqueológico ali, fazem um filme, contando que tudo que nós acreditamos é uma mentira, que nós acreditamos num conto de carochinha, numa história inventada dentro de 4 paredes, por pessoas que tinham o objetivo de propagar uma fé revolucionária, algo diferente, que pudesse mudar o estilo da religião, a forma de cultuar, de terminar com aquele sacrifício, com aquele judaísmo que existia, com o derramamento de sangue, e sacerdote e outras coisas mais. Só que quando eu olho para tudo isso, irmãos, e eu olho para a minha convicção, e eu acredito que vocês também pensam a mesma coisa, eu vejo que eu não creio numa utopia, que eu não creio numa falsa ideia, que eu creio no algo que aconteceu realmente, no algo que ocorreu de verdade. Apesar que nunca se ouviu falar de uma pessoa ressuscitada, muito menos de se auto-ressuscitar, talvez por um efeito de magia e de drogas e de ilusões, ilusionismo. Talvez alguém possa morrer e um outro até faça ressuscitar, mas de se auto-ressuscitar, somente Jesus ocorreu. Somente com ele isso aconteceu. E o apóstolo Paulo diz que isso é a essência da nossa fé, e nós cremos nisso, que ele ressuscitou, e que foram as primícias dos que morrem em Cristo hoje, e também nós temos a mesma esperança de que ressuscitarão também, de que um dia nós o veremos novamente, se todavia nós continuarmos crendo, firmes nesse propósito, nessa fé, em que nós temos e adoramos a Jesus. Apesar de o Evangelho, um certo tempo para cá, e talvez em algumas denominações, em algumas áreas da religião, tenha perdido um pouco o seu rumo, deixado um pouco de falar do céu e falar um pouquinho mais da terra. Até um dia eu conversei com alguém e esse alguém disse assim: olha, eu sei até por que a igreja católica e a igreja cristã geral está passando por problemas. Por quê? Porque eles deixaram de prometer o céu e estão prometendo a terra. Porque quando eu mexo com o céu, eu mexo com fé. Eu mexo com algo que eu nunca vi, que eu nunca fui. Nunca ninguém veio de lá para contar para mim. Mas eu creio. O que me faz isso? O que me faz levar a isso? Eu creio que na mente de muitas pessoas isso aqui está bombando também. Porque você fica pensando assim: como é que eu vou crer numa coisa que eu não vejo? Como é que eu vou acreditar naquilo que eu não posso tocar? Como é que eu vou adorar aquilo que eu não vejo nem olhar para mim? Mas é aí que eu quero conversar com você nessa noite, que você possa refletir. Eu não sei qual é o tamanho da pedra que está tirando o teu pensamento e fazendo você conjecturar, estudar, planejar a forma de remover essa pedra. Essas mulheres, elas estavam com Jesus, ficaram com Jesus no seu ministério. Uma delas foi salva com Jesus, seus pecados foram perdoados. As outras eram parentes. Uma era parente, a outra era amiga. Eram mulheres que estavam com Jesus todo o tempo. Elas viram Jesus fazer milagres, elas viram Jesus ressuscitar morto, elas viram Jesus curar paralítico, elas viram Jesus multiplicar os pães. Elas estavam servindo aquelas pessoas. Elas viam quando os pães do cesto se multiplicavam, se terminavam, os peixes da mesma forma. Elas presenciaram tudo isso. Mas ocorreu um momento natural na vida delas, que era a morte. Que elas jamais imaginavam que alguém pudesse vencer esse evento natural, que alguém pudesse sair da sepultura, aonde todo ser humano está fadado
social, seja você nazista ou qual seja a sua crença, o que você pensa, se você tem orientação de um jeito ou de outro, aonde você vai, o que você come, se você é vegetariano, se você não é, não importa. A lei natural diz que você nasce e você morre. Nós vivemos uma época em que a idade média do brasileiro está em torno de 73 e 75 anos de vida. É a média, não adianta. Nós estamos para a sepultura. Na época de Jesus, talvez fosse um pouco antes. Todavia, Jesus morreu de uma forma brutal, foi sacrificado. E elas estavam indo para um lugar onde todo homem morto era colocado e que dali não saía mais. Mas no dia antes do sábado, quando Jesus morreu e que já no início do sábado, no final da sexta-feira, à tarde, quando Jesus, o seu corpo foi levado, ele morreu no meio-dia, mas ficou aquele problema, e fala com Pilatos, e fala com esse, fala com aquele, Jesus não tinha onde colocar, e como mais o Pilatos queria que levasse para um lado, até que o senador José de Arimateia foi lá, conseguiu colocar Jesus no seu túmulo, envolveu Jesus no lençol com rapidez, carregaram Jesus, colocaram, porque tinha que sepultar antes de começar o sábado, porque quando começasse o sábado, para os judeus não podiam fazer mais trabalho nenhum, Jesus precisava ser sepultado, e não deu tempo delas ungirem o corpo, delas ir lá fazer a sua homenagem. A homenagem que nós fizemos normalmente para o nosso defunto, para aquele ente querido quando morre. Nós vamos lá, nós colocamos flores, nós jogamos nem que seja um último punhado de terra, mas esse desejo nós queremos fazer, todo ser humano quer, e elas também queriam, mas não foi possível. Todavia, no domingo pela manhã, bem cedinho, elas resolveram, se comunicaram, oravam talvez perto uma da outra. Nós vamos domingo cedo, tem que ser bem cedo, porque nós temos medo dos judeus, medo dos romanos, vamos bem cedinho, vamos lá, vamos convencer o guarda para que ele nos deixe chegar. Mas lá no sepulcro, mas a Maria Madalena tinha visto onde tinha o posto de Jesus. Quando levaram o corpo de Jesus, colocaram na sepultura e deitaram o corpo de Jesus lá, ela ficou observando que eles colocaram uma pedra muito grande na boca daquela sepultura. E elas olharam uma para a outra. Eu não sei se elas eram fortinhas, se eram mais magrelinhas, se eram. Eu só sei que elas começaram a conversar uma com a outra. Como é que nós vamos tirar aquela pedra? O que nós vamos fazer? Será que se nós levar uma alavanca, será que o guarda nos ajuda? Será que nós temos que arrumar uma ajuda de boi, começar a colocar uma corda, remover? Ah, mas aí vai dar muito trabalho. Mas essa não, mas aí também nós vamos. Não, Maria, mas nós temos que ir arrumar boi, fazer isso tudo, vai dar um trabalhão, não tem como. Mas o guarda não vai ajudar, os romanos não vão deixar. Jesus foi um morto considerado político, estava atrapalhando o Império Romano, merecia ser morto e não ter uma história para acabar com um problema, com a bagunça. E aquele pensamento tomou conta delas durante todo o trajeto. E elas não tiveram tempo de pensar que Jesus tinha dito que ele ia morrer, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Elas não pensaram que Jesus teve o poder para dizer para Lázaro, depois de 4 dias, Lázaro, sai da sepultura e vem para fora. Elas não tiveram tempo de pensar quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eles estavam levando para o cemitério, mas no trajeto, o percurso, Jesus parou aquela multidão, chegou perto daquele caixão e disse para o menino, levanta. Nada disso veio na mente delas, a ponto delas pensarem e dizer: será que o meu Jesus está ou não está na sepultura? Será que ele está na sepultura ou não? Quando elas chegaram lá, a pedra estava posta de lado, a sepultura estava aberta, e o corpo de Jesus não estava
não sei o que te impede. Qual o tamanho da pedra que você está imaginando no caminho? Você veio até aqui nessa noite e você tem um desejo muito grande de abraçar Jesus. Você tem um desejo muito enorme de sentir Jesus na sua vida. Porque isso é pessoal. E isso é intransferível. Isso é particular, esse sentimento. Eu queria, pastor Mosaílton, chegar perto de um pecador, vamos dizer assim, uma pessoa drogada, viciada, uma prostituta, colocar a mão nela e transferir a minha salvação para ela. Mas isso não me foi otorgado. Esse poder não foi me dado. O meu trabalho é dizer para aquela pessoa que ela pode também ter o mesmo que eu tenho, mas tem que partir dela. O desejo que você tem, você chegou aqui nessa noite com esse desejo, mas o tamanho da pedra, o impedimento que está rondando a tua mente é muito grande. Mas eu quero te dizer nessa noite que tudo isso que você está colocando como impedimento já foi removido. Glória a Deus. Já foi tirado. Alguém já removeu. Talvez você possa dizer, não, mas eu estou com um pecado muito grande. Isso já foi removido. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho um problema muito grande na minha casa, minha esposa, meu filho, isso, aquilo. Isso já foi removido da tua frente. Não procure ungir o corpo morto de Jesus. Não procure. Não perca o teu tempo. Mas chegue diante da sepultura e veja o lugar vazio. 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 Glória a Deus. A sepultura de Jesus está vazia. Isso nós temos que tomar pela fé. E é com esse poder, com esse domínio que nós usamos, é que nós vencemos tudo. Tudo. É com esse poder que nós temos, que nos foi otorgado, que quando Jesus ressuscitou e disse para os discípulos, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, todo. Ide, portanto, pregar, fazer discípulos, evangelizar, ir adiante, edificar, comungar, amar, perdoar, vamos em frente, vamos, porque o impedimento já foi removido, o que travava, tudo foi tirado, foi colocado de lado, o caminho está aberto, não existe impedimento, não existe mais trabalheira nem barreira, Jesus já tirou por mim e por você. Você tem que tomar posse. Quando as mulheres entraram naquela sepultura e o corpo de Jesus não estava, o que foi que os homens disseram? Não nos assusteis. Tinha os anjos dentro do sepulcro. Buscai Jesus que morreu e foi ressuscitar e foi crucificado. Buscar ele. Já ressuscitou. Veja o lugar onde colocaram. E Maria tinha visto. É interessante porque Maria tinha visto onde colocar Jesus. Talvez se ela chegasse lá e disse, não foi aqui, foi em outro lugar, porque eu vi. Mas quando ela olhou que não era ali, que o lugar que Jesus estava, ele não estava mais, aliás, que ele não estava mais naquele lugar, ela saiu. E lá no Evangelho de São João está escrito que ela começou a andar pelo jardim, chorando, com suas lágrimas derramadas, e começou os pensamentos, e de repente aparece dentro dela um homem, e o homem disse, mulher, por que estás chorando? Por que estás procurando? E ela disse, eu estou procurando a Jesus, por acaso tu não viu, se alguém entrou aqui de noite e pegou o corpo de Jesus, e Jesus teve que dar um grito com ela. Jesus teve que sacudir o emocional dela. Porque mesmo assim, os anjos falando, dizendo para ela, mas ela estava tão perturbada. O seu pensamento estava tão para baixo. Aqueles eventos que tinham acontecido, tudo aquilo tinha tirado
convicção que muitas vezes ela tinha ouvido Jesus falar, talvez para chamar, para ajudá-la, para fazer alguma coisa. Jesus disse: Maria. Aí ela disse: Mestre, mestre, mas isso é verdade. Então eu não estou sonhando, não é verdade. Jesus ressuscitou, meu irmão, minha irmã, é verdade. Ele está vivo e Ele está aqui nessa noite. Eu posso sentir Jesus aqui nessa noite. Porque você pode dizer: você é um egoísta, nada, Jesus não está em coisa nenhuma. Eu posso sentir. Você precisa abrir o olhar da sua fé e tomar posse disso. Isso é simples, isso não precisa de muito estudo, não precisa fazer muita conta, não precisa resolver a fórmula de Bhaskara e nem o teorema de Pitágoras, nada disso, não é nada, a salvação é simples. Como disse o pastor Rosailton, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, estás salvo. Eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite. Quero encerrar aqui a minha reflexão. Quero pedir para colocar em pé. Eu quero saber onde está aquela pessoa que necessita de uma oração especial. Talvez você diga assim: toda oração especial. Mas quem sabe você tem um desejo. Você veio até aqui nessa noite com um desejo de receber uma oração. Já foi orado, o pastor Moisés já orou aqui, mas eu queria fazer uma oração com um ato de fé. Se você assim desejar, chegar até aqui à frente para receber essa oração, o teu ato de fé vai trazer vitórias na tua vida, mudança em tudo aquilo que você até hoje tem até, quem sabe, duvidado, está em cima do muro. Será que vou? Será que não vou? Será que eu abraço? Será que não abraço essa fé? Será que eu acredito ou não acredito? Olha o que eu faço? Tem alguém aqui que quer uma oração? Eu vou esperar por você, se você desejar. Se você não quiser, não tem problema. Tem alguém que talvez tenha dito assim: não, você quer? A Regiane acompanha ela aqui. Tem uma moça aqui. Ela sabe qual é a pedra. Ela sabe. Você também quer? Pode chegar para mim. Tem alguém que tem interesse? Mais alguém? Talvez você tenha dito: mas a pedra está muito Deus. Tem mais missão. Não sai pelo jardim procurando o corpo de Jesus. Ele está vivo. Ele já ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você diga assim: não consigo vencer o meu vício. É muito forte o meu vício. Não consigo. Tento, mas não há. Já tentei um monte de vezes, nunca consegui. Quem sabe você está tentando tirar uma pedra que já foi resolvida, que já foi tirada. Jesus está transformando a tua vida, o teu pensamento. Talvez você tenha alguém que você queira representar aqui nessa noite. Venha, represente. Eu não sei por isso, quase ninguém aqui. Mas quem sabe tem alguém que está preso, que está. Talvez um casamento que está se terminando, talvez uma empresa que esteja falindo, talvez alguma coisa que você está preocupado. Você tem procurado jeito, maneira de tentar tirar isso aí, mas isso já está resolvido. Jesus já resolveu para você. Eu vou pedir para o pastor João Serafim vir cá aqui fazer essa oração. Pode ser o pastor Rosailton que saiu ali. Rosailton? Pode ser o pastor João Serafim, né? Fazer uma oração. Aleluia. Nós vamos orar nesse instante. O pastor João vai orar. E você que está aqui na frente, que
deu esse passo. A partir de agora, não olhe mais a pedra, mas olhe o lugar vazio de Jesus. Não está mais lá. Já ressuscitou. Aleluia! Amém? Pastor Irmão, agora. Deus, nós queremos cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Este é a melhor decisão da vida do ser humano, é encontrar Jesus ressuscitado. Né? Aleluia. E o assunto é Jesus ressuscitado. E ele ressuscitou, e ele está entre nós nesta noite, e aqui estão estas vidas, aceitando a ele como único e suficiente Salvador. Nós vamos orar por igreja, nosso Deus, nosso Pai Santo e Eterno de misericórdias. Senhor, para isto tu vieste ao mundo, Senhor, para isto, Senhor, tu morreste na cruz do Calvário. Para isto, Senhor, tu ressuscitaste dentre os mortos, Senhor. Porque se tu não ressuscitaste, Senhor, a tua palavra diz que era em vão a nossa pregação. Mas aqui está o fruto, Senhor, da ressurreição, Senhor. Estas vidas, teus almas, teus filhos, que nesta noite ouviram a tua mensagem que Deus tem pregado com respeito à ressurreição e aceitaram a ti, Senhor, como único e suficiente Salvador. E nós cremos que, Senhor, em todos os seus passos, as tuas mãos poderosas irão proteger estas vidas. E nós suplicamos, Senhor, intercedendo por eles, para que eles possam colocar sempre a sua fé em ação e acreditar, Senhor, que existe um céu preparado para nós. E para lá nós estaremos, se assim cremos na ressurreição e confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. E disseste que ninguém é o Pai a não ser por Ti. Portanto, guarda estas vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Gente, nós estamos terminando. Nós vamos terminar com a canção que o povo estava pedindo ali, aquela do trem, o povo animar aí. Então vamos fazer do trem, Claudinho, para nós terminar com o trem aqui, meu filho. Eu disse que era o trem das 11, daí o Claudinho disse, não, pastor, é das 12, é uma hora, mas é das 12 ou é das 11? Ah, nossa, é das 12, é das 11, não é nossa. Tá bom, já entendi a mensagem, amado mestre. Amém? Vamos terminar celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Ele é bom, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Domingo, nós estamos aí às 10 e às 19h30 e quarta-feira que vem, o pastor Silvio Correia é um pastor da cidade de Itajaí, onde ele mora em Itajaí, mas é um pastor veterano, é um teólogo muito bom. Você vai assistir uma mensagem abençoada de quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Vamos terminar celebrando, animado aí? Glória a Deus.
cabeça em nome de Jesus.